um dos pilares da nossa indústria, marcou um grande anúncio para a semana que vem, lá nos Estados Unidos. Pois é. E o local escolhido, Washington, D.C., na quarta-feira, dia 10 de setembro. Isso já é, o primeiro sinal intrigante. Exatamente. E claro, a Embraer já tem uma base bem sólida nos Estados Unidos, né? Sim, muito sólida. Operam 2 unidades lá na Flórida. É onde eles produzem os jatos executivos Phenom e também os turbohélices de ataque leve, o Super Tucano. E tem mais, né? São um player crucial na aviação regional americana. Hoje, acho que são a única fornecedora de jatos regionais novos para as companhias de lá. Exatamente, a única. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. O local, Washington D.C., realmente salta aos olhos. O que essa escolha nos diz logo de cara? Olha, o que é fascinante aqui é a exclusão que essa escolha provoca, sabe? Washington D.C. não é um hub de companhias aéreas. Verdade. Não tem sede da American, United, Delta, nenhuma das grandes lá. Pois é. Então isso torna quase nula a probabilidade de que o tal grande anúncio seja sobre um pedido massivo de aviões comerciais. Uma nova encomenda de E-Jets, por exemplo. Ah, entendi. Esse tipo de notícia normalmente seria em outro lugar, né? Uma feira, um evento com a própria companhia aérea. Exato. Feiras de aviação ou eventos conjuntos com o cliente. Certo. Então, se a aposta mais óbvia, que seria uma grande venda de aviões comerciais, está praticamente descartada pelo local, para onde as atenções se voltam? O que sobra como possibilidade forte? Bem, a escolha de DC direciona um holofote para temas que são intrinsecamente ligados ao governo federal, sabe? A políticas públicas, ou talvez a decisões estratégicas de alto nível. Alto nível tipo? Cenário regulatório, fiscal. Isso, pode envolver o cenário regulatório ou fiscal. Estamos falando talvez de negociações sobre tarifas ou anúncios de investimentos que, quem sabe, busquem incentivos ou que tenham implicações de política industrial. Ou até algo com o governo mesmo, contratos. Pode ser. Contratos governamentais, talvez. É um palco para anúncios com peso político ou estratégico, entende? Não puramente comercial. Faz total sentido. E isso lança uma luz sobre como é importante essa relação da Embraer com o ambiente político e regulatório americano, né? Fundamental. Vamos detalhar um pouco mais a presença deles lá. As unidades em Melbourne, na Flórida, elas não são só montadoras, né? Não, de jeito nenhum. São centros de produção para modelos já bem estabelecidos. Os jatos Phenom, que tem um mercado executivo bom, e o Super Tucano. O Super Tucano, que inclusive já foi até selecionado para programas da Força Aérea Americana, se não me engano. Exatamente. E a Embraer sempre faz questão de enfatizar que algumas dessas aeronaves são produzidas exclusivamente nos Estados Unidos. Eles batem nessa tecla, né? E essa ênfase não é à toa, sabe? Além da produção local, a Embraer vive ressaltando o uso significativo de componentes americanos, principalmente motores, de gigantes como a Pratt & Whitney, a General Electric. Mesmo nos aviões que são montados aqui no Brasil. Sim, mesmo nesses. E essa narrativa, essa imagem de ser uma empresa global, mas com raízes e contribuições locais nos Estados Unidos, isso foi, absolutamente vital durante aquela turbulência comercial. A gente está falando daquele período de disputas comerciais intensas, ameaças de tarifas sobre o governo Trump, certo? Exatamente essa época. E como que essa presença na Flórida, essa cadeia de suprimentos integrada, como isso ajudou a Embraer a navegar naquelas águas turbulentas? Houve um momento de tensão comercial muito forte. Sim, lembro bem. O governo Trump considerou impor tarifas pesadíssimas sobre produtos de vários parceiros. E o Brasil estava na mira. Chegou-se a cogitar uma sobretaxa específica para produtos brasileiros, algo tipo 40%. 40%? Nossa. Isso sobre a aeronave seria brutal. Poderia inviabilizar vendas, imagino. Sem a menor dúvida. Inviabilizaria. E foi aí que a Embraer mobilizou seus argumentos. Os argumentos da presença local. Isso. A geração de empregos qualificados na Flórida, a produção local de aeronaves importantes, a compra de bilhões de dólares em peças e componentes de fornecedores americanos. Toda essa demonstração de integração, de contribuição para a economia dos Estados Unidos foi crucial para que a empresa conseguisse se livrar dessa sobretaxa específica,
aquela que era politicamente direcionada ao Brasil, sabe? Entendi. Foi uma vitória importante, então, fruto desse trabalho de relações governamentais, comunicação. Com certeza. Uma vitória significativa, resultado de um trabalho intenso nos bastidores. Mas, apesar dessa vitória aí, de escapar dessa tarifa específica para o Brasil, a Embraer não saiu totalmente ilesa das mudanças na política tarifária americana daquele período, né? Não saiu. E esse é um ponto, assim, fundamental para a gente entender o contexto de agora. Certo. Embora tenha evitado a tarifa punitiva, a de 40%, a Embraer, assim como outros fabricantes aeroespaciais de vários países, foi atingida pela tarifa base global, que a administração Trump impôs sobre vários produtos. Incluindo os aeroespaciais. Exato. E essa tarifa foi fixada em 10%. O detalhe crítico aqui é que antes dessa mudança toda, a alíquota de importação para produtos aeroespaciais brasileiros nos Estados Unidos era 0. Por causa de acordos comerciais que já existiam. Acordos pré-existentes. Então, na prática, o que aconteceu foi que a Embraer passou a arcar com um custo adicional de 10% sobre o valor das suas aeronaves e peças que eram exportadas do Brasil para os Estados Unidos. Entendi. Quer dizer, mesmo com as fábricas nos Estados Unidos e usando componentes americanos, a parte da operação, que ainda depende da exportação Brasil-Estados Unidos, passou a ter esse custo adicional, 10%. Exatamente. E isso nos traz direto para as especulações de agora, sobre o anúncio em Washington, né? A agência Reuters andou ouvindo fontes do mercado e parece que tem duas possibilidades principais na mesa. Quais são essas apostas? Basicamente, as expectativas do mercado, pelo que a Reuters apurou, se concentram em duas frentes principais. A primeira é a possibilidade da Embraer ter conseguido sucesso nas negociações com o governo americano para reverter essa tarifa. A de 10% sobre os produtos importados do Brasil. Essa mesma. Voltar para a desejada alíquota zero. O anúncio em DC, nesse cenário, seria a oficialização dessa conquista, né? Nossa, isso seria um alívio financeiro e tanto para a empresa, com certeza. E qual seria a segunda grande possibilidade que o mercado está ventilando? A segunda hipótese forte é que o anúncio seja sobre um novo e significativo investimento direto da Embraer lá nos Estados Unidos. Um investimento novo? Tipo o quê? Isso poderia ter várias formas, né? Talvez uma expansão da capacidade produtiva lá na Flórida, nas instalações que já existem, para dar conta de mais demanda ou otimizar processos. Ou, e isso seria ainda mais estratégico, o estabelecimento de uma nova linha de montagem nos Estados Unidos para modelos que hoje só são fabricados aqui no Brasil. Como os E-Jets E2, a nova geração? Exatamente. Ok, vamos pesar um pouco as implicações de cada cenário desses. Começando pela reversão da tarifa. Por que voltar para o 0% seria tão estratégico para a Embraer agora? Bem, vamos tentar quantificar um pouco isso. Uma tarifa de 10%, pensa numa aeronave regional moderna. O preço de lista pode variar aí, sei lá, entre 50 e 70 milhões de dólares. É muito dinheiro. Muito. Então, 10% disso representa um custo adicional de 5 a 7 milhões de dólares por avião. Nossa! Isso é um valor enorme no mercado que é super competitivo como o da aviação regional. A Embraer enfrenta a concorrência forte da Airbus, principalmente com o A220, né, o antigo C-Series da Bombardier. Verdade. E nesse nível, a diferença de preço pode decidir um negócio. Então, eliminar essa tarifa restauraria a paridade de condições que a Embraer tinha antes. Tornaria os produtos dela, importados do Brasil, mais competitivos em preço no mercado americano, que é crucial. Faz todo sentido, do ponto de vista financeiro e competitivo, né? Mas imagino que conseguir uma isenção tarifária específica para um país ou para uma empresa, nesse cenário atual de política comercial americana, não deve ser uma tarefa simples. Não, de fato, não é trivial. E isso levanta uma questão importante sobre a complexidade dessas negociações todas. É preciso muita articulação, imagino. Conseguir reverter uma tarifa que já está estabelecida, mesmo que ela tenha sido parte de uma medida mais ampla lá atrás, exige um esforço diplomático, um lobby considerável, envolve demonstrar benefícios mútuos, talvez alinhar interesses com a agenda política e econômica da administração atual lá nos Estados Unidos. Não é algo que se consegue da noite para o dia.
De jeito nenhum. O que torna essa possibilidade, se ela se concretizar, um feito notável para a Embraer. Entendi. E quanto à outra hipótese, o novo investimento? Seja expandindo lá na Flórida, seja trazendo uma nova linha de montagem como a dos E-Jet Segões para os Estados Unidos. Qual seria a lógica estratégica por trás de um movimento desses? Olha, um investimento dessa magnitude sinalizaria um aprofundamento estratégico dos laços da Embraer com os Estados Unidos. As motivações podem ser múltiplas e interligadas. Tipo? Pode ser uma forma de garantir, ou pelo menos facilitar, o acesso a futuras oportunidades de negócio. Não só no mercado comercial, mas talvez mirando contratos governamentais ou de defesa, onde a produção local, o famoso Made in America, é frequentemente um requisito ou, no mínimo, um fator de peso. Certo, faz sentido. Segundo, demonstra um compromisso de longo prazo com a economia americana. Isso pode gerar capital político, pode gerar boa vontade regulatória, sabe? Imagino que também funcionaria como uma espécie de proteção, né? Contra futuras instabilidades comerciais. Uma blindagem. Exatamente. Esse talvez o terceiro ponto estratégico. E talvez o mais crucial. Aumentar a pegada produtiva nos Estados Unidos pode ser visto, sim, como uma forma de mitigar riscos. Riscos geopolíticos e comerciais. Quanto mais americana a operação parecer. Isso. Quanto mais a operação da Embraer for percebida como americana, com produção local, empregos locais, investimentos locais, maior a resiliência dela a eventuais futuras barreiras tarifárias, sanções ou outras medidas protecionistas que possam surgir. É uma estratégia de hedge, então, de diversificação geográfica para proteger o acesso ao maior mercado do mundo. Exatamente. Uma estratégia de hedge inteligente para proteger o acesso ao mercado número 1. Isso levanta uma questão interessante. Um investimento maior nos Estados Unidos, especialmente se for para produzir aeronaves que hoje são feitas aqui no Brasil, como os E-Jets, isso poderia sinalizar uma reconfiguração na estratégia global da Embraer. Talvez uma diminuição relativa da importância da produção aqui no Brasil. Essa é uma das grandes perguntas que um anúncio desse tipo levantaria, sem dúvida.